seja muito bem-vindo a mais um programa Conexão Cliente, um espaço onde falamos sobre a experiência do cliente, empreendedorismo, carreira e desenvolvimento humano. No programa de hoje, eu quero conversar com você. Quero conversar sobre um assunto em que vocês recorrentemente me solicitam nas redes sociais. É a transição de carreira. Bom, quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu fiz uma transição de carreira recentemente e sabe que eu fiz uma transição de carreira há alguns anos atrás, há 10 anos atrás. De fato, essa não é uma decisão fácil, é uma decisão que requer algumas renúncias. Mas você percebe que chegou a hora de fazer, não tem muito jeito não. Então é melhor que seja feito, sabe? Porque senão você se torna um profissional que vai performar menos, sem sombra de dúvida. O mais importante nesse caso é você entender antes de tudo se de fato essa hora chegou para você. Se você de fato está precisando fazer uma mudança na sua carreira ou se você simplesmente não está confortável com alguma situação pontual que está acontecendo no seu ambiente profissional. Sabe aqueles momentos em que você percebe que a sua criatividade não é mais a mesma, em que você não tem mais tanta motivação e, principalmente, que você não vê mais um futuro ou não se enxerga mais no futuro naquela empresa, naquela posição ou fazendo esta atividade que você está fazendo? Esses costumam ser indícios de que você, de fato, está precisando fazer uma transição de carreira e que esse ciclo já se encerrou para você. Bom, o que acontece é que, em geral, as pessoas têm 3 opções nesse momento, né? A primeira é pensar que precisam trocar de trabalho. Então, vai trocar uma empresa por outra empresa fazendo a mesma coisa. Isso costuma acontecer. E aí a gente precisa avaliar se realmente esta é a sua opção. Eu te confesso que eu já pensei nisso em alguns momentos, sabe? Para mim, na minha realidade, não era a melhor opção. O que eu queria mesmo era empreender. Eu já tinha alguns momentos de empreendedorismo na minha vida profissional, mas que estavam acontecendo em paralelo a momentos onde eu estava trabalhando em uma companhia. Mas hoje, nesta última transição de carreira que eu fiz, o que eu realmente queria era fazer uma transição completa. Era parar de atuar dentro de uma empresa como funcionária e passar a atuar no meu próprio negócio, gerir este próprio negócio. Mas eu demorei um tempinho para entender isso. Isso pode acontecer com você também. Uma outra questão é você ter medo de dar esse passo. Neste caso, você sabe que você quer fazer uma transição para, por exemplo, empreender, ou, por exemplo, para dar um passo totalmente diferente na sua vida, como prestar um concurso para algum órgão público ou para as Forças Armadas, mas você tem medo de dar esse passo. Isso também acontece. E aí você vai ficando lá naquela cadeira onde você vai ficando nessa posição onde você está, numa performance mediana, que não vai te levar muito longe, sejamos sinceros, né? Mas a outra opção, que também costuma acontecer, é que a gente dê esse passo de uma forma precipitada. Isso também não é bacana, né? É importante que a gente faça as coisas com algum nível de planejamento. Ser precipitado, muitas vezes, pode custar caro para a gente, porque a gente não se prepara de forma nenhuma para essa mudança e começa a passar alguns momentos complexos nessa jornada até efetivamente conseguir encontrar o nosso caminho. Então, essa também é uma opção ruim. A melhor forma de fazer isso, como eu já comecei falando, é com planejamento. Planejamento é a palavra mais adequada e que te traz mais segurança. É a sua atitude que realmente vai levar você do estado em que você está hoje para o estado que você deseja de uma forma consistente, sabe? Já tem o ditado que diz, né? O combinado não sai caro. Isso fala muito também com planejamento. E como você vai fazer isso? Bom,
primeiro ponto importante a saber é que você não precisa ter necessariamente algo concreto para fazer essa mudança. Vou te dar um exemplo. Eu vou sair exatamente, eu só vou sair daqui quando eu tiver uma nova posição, ou quando eu passar para um concurso público, ou quando o meu negócio estiver completamente montado e já vendendo, já performando. Isso pode ser uma realidade, se você conseguir fazer isso, transitar por esses dois cenários, performando bem em ambos, então pode ser. Mas o que costuma acontecer é que quando você faz isso, algum dos lados vai acabar sofrendo, vai acabar sangrando, porque é muito importante que a gente consiga se dedicar e dar total atenção a um projeto novo, a algo que você queira alcançar. Então, se você começar a se dividir, é muito pouco provável que você consiga, de fato, estar inteiramente disponível para esse seu novo projeto. Então, esta é uma questão muito importante. Então, você não precisa exatamente ter esse cenário já pronto, concreto para você ir, para você transitar, para você fazer essa mudança. Mas você precisa ter reservas financeiras. Isso, de fato. Porque se você não tiver nenhuma reserva financeira, você não consegue fazer essa mudança antes que ela esteja totalmente pronta, antes que este novo cenário esteja completamente pronto, e se dedicar a ele com algum nível de segurança financeiro, né? Então, eu já tive exemplos, por exemplo, de pessoas que não tinham uma reserva financeira grande, mas que fizeram toda uma adequação nas suas despesas, dos seus custos fixos, diminuíram bastante esses custos e conseguiram transitar, sair dessa posição em que ocupavam e se dedicar a esse seu novo projeto. Isso pode acontecer, é uma opção muito bacana e faz total sentido, tá? Essas reservas, elas vão te dar segurança para você fazer essa mudança, que é tão importante na vida de uma pessoa, mas eu coloco aqui um ponto muito, muito importante que deve ser observado por você. Muito cuidado para você não cair numa armadilha. Eventualmente, a gente tem tantas reservas, a gente consegue ali juntar uma boa poupança e resolve dar esse passo, mas a gente acaba se colocando de novo em uma zona de conforto. Acredita? Pois é, isso acontece. Sabendo que você tem aquele dinheiro, que aquele dinheiro te sustenta por um prazo razoável, você não se entrega de corpo e alma, você não se entrega com todo o afinco para que aquele projeto dê certo. Você começa a transitar por ali com alguma dificuldade, colocando, sem tanto empenho, colocando alguns defeitos no seu percurso, criando algumas dificuldades e não superando essas dificuldades. Eventualmente, quem tem poucas reservas, por incrível que pareça, ela faz o possível e o impossível para que o seu negócio dê certo, para que o seu objetivo seja alcançado. Então, muito cuidado quando você vai fazer esse passo, quando você vai dar esse passo, para não ser pego na sua própria armadilha mental, sabe? O seu objetivo, ele tem que ser o sucesso, ele tem que ser a sua meta. Então, e não você ficar confortável porque você tem recursos para quando essa meta for alcançada. Então, ter uma boa administração de fluxo de caixa e um bom planejamento são 2 pontos que eu considero essenciais numa transição de carreira bem-sucedida. Se você olhar para esses 2 pontos com muito afinco, se você estabelecer metas, prazos, sabe? Se você estabelecer planejamentos desses prazos, quais são os marcos intermediários que você precisa alcançar no decorrer desse prazo? Eu vou estudar por 1 ano para passar para esta prova, para aplicar para um MBA fora do país, para passar para aquele concurso público que eu tanto queria, para conseguir
levantar o negócio que eu tanto quero, mas quais são os marcos intermediários que você tem que cumprir e em qual prazo, sabe? Esse tipo de olhar vai te ajudar muito a chegar de forma mais consistente no seu objetivo final. Com certeza vai ser um caminho muito bem sucedido para você. Bom, eu tenho 2 exemplos para te contar das minhas 2 transições de carreira. Então, eu sabia que eu queria mudar de empresa, eu sabia que eu queria parar de fazer o que eu estava fazendo e fazer uma nova atividade dentro de uma outra empresa, e para isso eu precisava cumprir algumas etapas, sabe? Então, eu tinha reservas financeiras, o primeiro ponto que eu já coloquei aqui, e eu comecei a traçar um planejamento para isso. O primeiro deles foi entender que eu precisava voltar a estudar, que eu precisava ter certificações consistentes e estar, no meu ver, ao meu ver, para o objetivo que eu queria, estar numa instituição de ensino de boa referência dentro da cadeira que eu queria ocupar. Então, foi isso que eu fiz e consegui o emprego que eu tanto queria. Estive nele por bastante tempo. A minha segunda transição de carreira foi recentemente. Eu queria empreender, como eu falei. Então, aqui eu já tinha reservas que pudessem me sustentar até que eu começasse a receitar de fato. E eu não tinha exatamente o meu negócio formado na minha cabeça, sabe? Mas eu comecei com antecedência a estudar o meu mercado, a estudar, tirar algumas certificações sobre essa cadeira que eu queria ocupar e sobre como eu colocaria de pé esse negócio. Então, eu pude fazer essa transição, já que eu tinha alguma reserva e já que eu tinha algum conhecimento dos próximos passos que eu precisava dar. E assim, eu consegui também, de forma bem sucedida, chegar ao meu objetivo e concretizar o meu negócio. Nos 2 casos, vejam que eu não tinha o objetivo do meu projeto completamente pronto para fazer essa troca de carreira, para fazer essa transição. Mas eu tinha exatamente o planejamento de como chegar lá. É importante a gente entender também que algumas questões podem acontecer de forma inusitada, como, por exemplo, uma pandemia. Ninguém previa que uma pandemia ia acontecer. Isso, obviamente, trouxe muitos problemas, trouxe muitas dificuldades para alguns negócios, até pela natureza das suas atividades, sabemos disso, mas para outros tantos, foi possível uma reinvenção, uma nova forma de fazer negócio, uma nova forma de tratar das suas relações comerciais. Assim foi comigo, assim foi com várias empresas e vários negócios, e assim também pode ser com você. Então, não se desespere ou não deixe de tomar uma atitude como essa, pensando nas dificuldades que podem acontecer no meio do caminho. Elas vão acontecer e o que você precisa fazer é ter uma cabeça que olha para o futuro, é ter uma cabeça que pensa em formas flexíveis de lidar com problemas e, principalmente, olhar sempre no entorno, olhar sempre para os benchmarks. O que todos os negócios grandes, importantes, que cresceram bastante, andam fazendo, estão fazendo internamente e no cenário internacional, que às vezes a gente fala de países um pouco mais desenvolvidos e que estão a alguns passos à frente e podem nos ensinar bastante. Bom, esse é o programa de hoje, um programa voltado para a carreira, algo que, de forma geral, vocês procuram muito por esse tipo de assunto, colocam muito esses assuntos nas nossas redes sociais para que a gente traga para vocês. Então, eu entendi que eu mesma poderia contar uma história para você sobre como foi a minha própria experiência e como eu acredito em experiências bem-sucedidas de acordo com diversos estudos que eu já vi no decorrer da minha carreira. Espero que tenha trazido insights para você, profissionais que estão hoje com essa necessidade. E lembrando sempre, né? Obviamente, o Conexão Cliente é um programa que fala
majoritariamente sobre experiência do cliente. Mas não existe experiência do cliente sem experiência do colaborador. Essa é uma estratégia feita por pessoas para pessoas. Então, não tem como a gente oferecer para o nosso cliente as melhores experiências sem olhar para as nossas pessoas e sem você próprio estar pronto para isso, estar disposto a isso. Então, cuide da sua carreira, você é o grande responsável por ela. Muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos na próxima semana em mais um Conexão Cliente. Até lá!